Matheus, se essa história não for boa, vou te meter no tabef. Fala pessoal, tô com vocês. Hoje a gente tá aqui pra ver Hora da História, né? Contar a história de Anfíbia, que é um desenho que o Matheus fica me pedindo pra caramba pra poder ver. E eu não tenho muita vontade. Mas vamos ver a história pra ver se pelo menos a história é boa. Não se sabe exatamente quando, mas há muitos e muitos anos atrás, em uma dimensão conhecida como Anfíbia, os seus habitantes evoluíram em uma sofisticada sociedade, onde a sua capital era a Newtopia. E lá, as mentes mais brilhantes acabaram criando um objeto extremamente poderoso que ficaria conhecido como a Caixa da Calamidade. Usando o poder de 3 gemas, ela era capaz de abrir portais para outros mundos. E assim eles começaram a explorar esses mundos, conquistá-los, juntar todo o conhecimento e tecnologias de lá e acabar destruindo ele no meio desse processo. Então, com a obsessão de querer conquistar mais e mais por toda a eternidade, eles usaram as suas novas tecnologias para criar o núcleo, que era uma mente artificial biomecânica composta por todas essas mentes mais brilhantes de Anfíbia. Então sempre que acabava um reinado, a mente desse conquistador se uniria ao núcleo e assim eles teriam uma unidade de inteligência capaz de conquistar mundos e mais mundos para todo sempre. Porém, algo aconteceria. 1000 anos antes do início da série, Anfíbia era governada há um bom tempo pelo rei Aldrich. Então, em algum momento, ele passaria esse seu posto para o seu filho Andreas. Sendo assim, ele designou uma missão ao seu filho de usar a Caixa da Calamidade para conquistar um planeta conhecido como Terra. Animado então, ele acaba convidando seus melhores amigos, a Leaf e o Barrel, para ver a caixa. Só que quando a Leaf acaba tocando nela, ela tem uma visão do que seria Anfíbia caso eles continuassem abusando do seu poder. Ou seja, não restaria nada daquele mundo. Então a Leaf tenta alertar o rei pedindo para que ele pare de usar o poder da caixa. Só que claro que ele não dá ouvidos. Então ela não tem mais escolha a não ser roubá-la e fugir de Newtopia. Ela procura então uma ligação com a mãe dos Olmos, uma criatura extremamente antiga e sábia que revela uma profecia envolvendo 3 escolhidos e as pedras de poder daquela caixa. Dessa forma, Leaf acaba se teletransportando para a Terra e deixando um registro dessa profecia em um vaso antigo, orientando para que quem leia aquela mensagem ir atrás da mãe dos Olmos. Então ela deixa a caixa na Terra e volta para Anfíbia. Porém, ela teria que recomeçar a sua vida em um novo lugar e com uma nova identidade. Agora ela se chamaria Lily Plantar, conheceria um fazendeiro com quem acabaria se casando e iniciando uma família. Naquele lugarzinho onde ela se estabeleceu, cresceria e se tornaria a vila de Wortwood. Porém, ela nunca se esqueceria dos seus antigos amigos. Um pouco antes de morrer, ela acabaria escrevendo uma carta para o rei Andreas, escondendo ela em seu quarto e esperando que um dia ele pudesse lê-la. E nisso se passaram 1000 anos. Marcy e Anne eram amigas desde muito pequenininhas. E mais tarde elas conheceriam a Sasha. E um dia em que as duas estavam sendo perturbadas por 2 valentonas, a loirinha marrenta aparece do nada para defendê-las. E desde então as 3 viraram grandes amigas e cresceram juntas. E nesse meio tempo, lá em Anfíbia, Wortwood acaba sendo atacada por 2 garças gigantes. E nesse incidente, os 2 pequenos Spring e Polly Plantar acabam perdendo seus pais. E eles acabam ficando com seu avô, o Hop Pop, que infelizmente não estava na cidade na hora desse trágico incidente. Então, voltando à Terra, alguns anos depois... Legal que só agora que eu me liguei que Anfíbia vem de anfíbio. Nossa, velho. Pois a Anne está completando os seus 13 anos. Ela é convencida pela Sasha a faltar da escola e ficar zoando por aí, enquanto a Marcy está lá na biblioteca e acaba se deparando com um livro que fala da Caixa da Calamidade e a sua e acaba se deparando com um livro que... Bill!
Fala da ferrou. Caixa da Calamidade e a sua possibilidade de viajar para outros mundos. Então, quando ela chega na casa dela, a pior coisa acontece. O Os quê? seus pais dizem que eles vão se mudar e para ela isso significa perder as suas amigas. Completamente que é mesmo. Dependendo de quando você fosse mudar. com medo de ficar sozinha, ela se depara com uma caixa exatamente igual àquela que ela viu no livro. Assim, ela manipula as suas amigas a quererem roubar aquela caixa com a desculpa de que seria o presente perfeito para Anne no seu aniversário. Quando ela finalmente faz isso, elas vão para um parque, abrem a caixa e dela emana um grande poder que a teletransportam para o mundo de Anfíbia. E ninguém abriu essa caixa até agora. E aqui, meus amigos, começa a saga desse maravilhoso desenho. Um dos mais legais recentemente lançados, na minha opinião, e que há pouco tempo recebeu um seu emocionante final na terceira temporada. E aqui que eu peço um pouco da ajuda de vocês, deixando o seu like, comentando aqui embaixo alguma coisa ou qual é o seu personagem preferido, também se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Aí também pode comentar aqui embaixo qual próxima história você quer ver aqui no canal, beleza? Então, com isso dito, vamos voltar à história completa de Anfíbia. E quando as nossas queridas protagonistas são teletransportadas para Anfíbia, cada uma acaba caindo em um lugar. A Sasha cai perto da Torre Sapo do Sul e é presa pelo Capitão Grime. A Marcy dá muito mais sorte e acaba caindo perto da capital, Newtopia. E lá ela conseguiu se virar muito bem, a sua inteligência era bem valorizada e não demoraria muito tempo para ela se tornar o braço direito do próprio Rei Andras. Mas o que mais importa pra gente, que é a história da primeira temporada, é a Anne que acaba caindo em Wartwood, um vilarejo mais ou menos pacífico que às vezes tem alguns monstros gigantes. Inclusive é assim que ela é reconhecida no começo, porém depois eles veem que ela não é um monstro hostil. Ajudando eles, ela acaba conhecendo e ficando amiga da família Plantar. E descobre também que ela não poderia sair de lá para procurar as suas amigas por conta de uma geleira. E assim, nesse tempo, ela ficou muito mais próxima do Spring. Eles passaram por diversas dificuldades, momentos, superações e foram construindo uma verdadeira e linda amizade nesse processo. E já que ela não podia sair de lá para procurar suas amigas, ela decidiu então pesquisar mais sobre aquela caixa musical que levou a elas até lá. Porém, ela não teve muito êxito nisso, então ela decidiu deixar a caixa com o Hop Pop. E ele descobriu que aquela caixa era perigosa, então ele decidiu enterrá-la no seu jardim para protegê-los. Então, voltando lá para a Torre dos Sapos, a coisa não estava muito boa por Grime, não. Os seus subordinados não levavam ele a sério e, para piorar, eles foram atacados por duas garças gigantes. E aí que ele vê o grande valor da Sasha, que consegue lutar contra essas garças e ainda por cima é muito manipulativa. Então ela consegue fazer com que os soldados a obedeçam. Então, ao convite do próprio Grime, ela vira o braço direito dele. Mas mesmo assim, ela continuaria procurando pela Anne. E esta que também estava indo muito bem com as Hans. Ela era tão popular que acabou sendo eleita como a cidadã do ano e organizou uma grande festa para comemorar isso. E foi exatamente nessa festa quando do nada ela acaba se reencontrando com a Sasha. E depois de ficarem muito felizes, as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Os sapos acabaram convidando as Hans para ir a uma festa lá na sua torre. E lá, quando as duas estavam de boas, a Anne acaba descobrindo o verdadeiro plano da Sasha, que era uma armadilha para eliminar o Hop Pop, porque ele tinha se transformado em um símbolo político que incentivava a rebelião das Hans contra o sistema opressor dos sapos. E claro que a Anne não ia deixar que nada acontecesse com ele. Só que rapidamente ela foi descoberta, todos foram pegos. Inspirado pelo Spring, pela primeira vez ela se opôs diretamente a Sasha, entrando em um combate X1 com ela. Só que no ápice de tudo aquilo, por conta do Wally que colocou cogumelos explosivos embaixo da torre, tudo começa a explodir e desmoronar. E nisso a Sasha acaba caindo e a Anne com os Plantars acaba salvando ela. E vendo que ela estava fazendo aquilo, mesmo depois de tudo que ela fez contra a Anne, ela vê que ela não merece tudo aquilo
daquilo, solta sua mão e no meio do caminho é salva pelo Grime. velho. E sendo assim, mais uma vez separadas. E a Annie fica extremamente triste, mas ela tem que seguir com a sua vida e continua em busca de uma maneira para conseguir voltar para casa. E para isso ela e os Planters vão até o lugar onde ela poderia conseguir respostas, iniciando a sua viagem para Newtopia, que teria muitas e muitas e muitas aventuras. Enquanto isso, a Sasha está treinando diariamente para estar pronta e se vingar da Annie quando a hora chegar. Já o Grime está extremamente depressivo, afinal ele perdeu a sua torre, quase todos os seus subordinados e ainda estava sendo procurado pela lei. E por isso um dia eles são atacados pela General Yunnan. E nessa luta contra ela, a Sasha revela que ela tá fazendo tudo aquilo por ele, que ela treina todos os dias e está ali para não perder novamente uma grande amizade. Isso motiva o Grime a sair daquele estado depressivo dele e os dois juntos conseguem superar a General Yunnan e se inspiram a dar o seu próximo passo, que é dominar o mundo. Enquanto isso, a Annie finalmente chegou a Newtopia. Chegando lá, ela foi barrada de entrar, a não ser que ela combatesse as formigas gigantes, o que não era uma tarefa fácil e eles estavam quase perdendo quando foram ajudados por uma guerreira misteriosa, que era nada mais nada menos do que a própria Marcy. Ela leva eles então até o Rei Andras, que a princípio parecia não saber nada sobre essa tal de caixa mágica, mas ele ia pesquisar e deixou eles lá aproveitando todas as regalias de Newtopia com um cartão sem limites. Enfim, quando eles voltam, o Rei Andras explica tudo sobre a caixa, que aquelas 3 pedras de poder precisam ser recarregadas para que a caixa funcione. E para isso elas têm que ser levadas até os lugares específicos onde vão ter obstáculos a serem superados para recarregar a sua energia. Só que antes de tudo eles têm que voltar para Waterloo e pegar a caixa. E chegando lá, quando o Hop Pop vai desenterrar a caixa, ele não encontra ela. E a Annie acaba ficando extremamente chateada com ele, ao ponto de quase ir embora e deixá-los para trás mesmo. A sorte é que o Spring com a Polly foram atrás da caixa e fizeram de tudo para consegui-la de volta. Assim, com o trabalho de equipe deles novamente, eles conseguem resgatar a caixa e fazerem as pazes. E no dia seguinte aparece a Marcy com tudo pronto para elas irem para o primeiro templo. E lá era um lugar gigante cheio de jogos e quebra-cabeças, algo que a Marcy dominava muito, então ela conseguiu passar por todas as provas até chegar em uma de um xadrez gigante no maior estilo Harry Potter, onde a Annie e os Planters viraram peça desse tabuleiro. E aí que a Marcy vê que aquilo tinha ido longe demais. Aquele jogo não dependia mais da estratégia, mas sim do sentimento que ela tinha por eles. Sendo assim, ela desiste do jogo, abrindo mão de recarregar a pedra. Só que isso era o que exatamente fazia parte do teste e ela acaba passando, conseguindo assim recarregar a primeira pedra, que agora emitiu uma luz para a direção do segundo templo. E quando eles chegam lá, é um lugar no meio da neve e parece que não tem absolutamente nada. Só que lá elas acabam se deparando com a Valeriana, tipo uma bruxa que diz fazer parte de uma ordem antiga que protegia os templos. Assim, ela seria a única capaz de levá-las até lá. Porém, no meio do caminho até lá, eles quase morrem algumas vezes. E a Annie fica muito brava, briga com a Valeriana e as duas acabam brigando em outra dimensão. Só que novamente tudo fazia parte de um teste. No final, a Annie, mesmo brava com a Valeriana, acaba salvando ela. E isso é a prova final para fazê-la digna e recarregar a segunda gema. Só que apesar de seu bom coração, ela não era nem um pouco paciente, tirando a pedra antes do seu carregamento total, o que daria um certo problema no futuro. Enquanto tudo isso estava acontecendo, a Sasha foi junto com o Grime até o Conselho dos Sapos para pedir um exército para eles poderem lutar contra o Rei Andras. Literalmente começaram uma revolução porque ele não estava nem aí para os sapos. E eles aceitam com a condição de que eles consigam trazer um artefato antigo e poderoso conhecido como o Martelo do Guerreiro. Então, depois de muita dificuldade, a Sasha consegue tirar e levar aquele martelo até o conselho, ganhando assim finalmente o seu exército. E ela seguiria o seu caminho até finalmente se reencontrar com as suas amigas. Elas que chegaram ao terceiro templo, que era um vulcão extremamente difícil de superar, tiveram a ajuda da Sasha e assim conseguiram chegar até o final e recarregar finalmente a terceira pedra. Mas não vai dar certo. A caixa finalmente estava pronta novamente. Só que antes de testá-la, elas decidem voltar para Newtopia. E no meio desse caminho, as 3 melhores amigas estavam juntas novamente.
novamente, festejando, brigando, fazendo as pazes, como sempre foi. Porém, quando elas finalmente chegam em Newtopia e estão para entregar a caixa para o Rei Andreas, a Sasha e o Grimes se revelam, roubam a caixa, começam seu ataque de rebelião no castelo do rei. Claro que a Anne, a Marcy e os outros seriam contrários a isso, acabando sendo presos também. A sorte é que a General Yunnan estava por lá e acaba libertando eles. Eles se organizam, fazem um contra-ataque e conseguem derrotar a Sasha, libertando novamente o Rei Andreas e dando a caixa pra ele. E aí que o jogo começa a virar de lado. Afinal, ele enganou todo mundo porque ele só queria a caixa para usar o seu poder e novamente voltar a conquistar outras dimensões. Porém, ele não era o único que os havia enganado. Ele revela para os outros que a Marcy planejava desde o início ficar naquele mundo junto com as suas amigas. O acordo que ela fez com ele foi de usar a caixa para viajar por todos esses mundos e viver muitas aventuras com as suas amigas. Ela só não queria terminar sozinha, mas claro que aquilo foi um pensamento egoísta, deixando a Anne e a Sasha extremamente desapontadas. Porém, elas tinham que continuar lutando contra o Rei Andreas. No meio desse processo, a Polly cresce as suas pernas e com a sua nova e incrível velocidade ela consegue pegar a caixa. Porém, o rei a chantageia, ameaçando. Eu não sei se ela é ou não, mas a Anne, por enquanto, tá sendo o melhor personagem. É a única que não tá fazendo nada de errado. Jogar o Spring pela janela. Ela devolve então a caixa ao seu lugar, mas ele é um completo psicopata e joga ele mesmo assim. E isso faz com que a Anne desperte um gigantesco poder proveniente da pedra. Isso porque a pedra dela não foi carregada completamente, então ela ainda estava interligada com o poder dela. Assim ela consegue enfrentar o Rei Andreas por um tempo, dá um stabef nele, mas não demoraria muito. Virou Mob Psycho, pô. Para o seu poder se esgotar. Nesse meio tempo, a Marcy então pega a caixa e consegue abrir um portal para a Terra. Então, enquanto a Sasha atrasa o Rei Andreas, a Anne com os Planters entram no portal e quando a Marcy estava para entrar também, ela acaba sendo apunhalada pelas costas pelo Rei Andreas, fechando sem querer o portal e os levando para o planeta Terra. Eu sei que ela não vai morrer. Lá a Anne vai diretamente para casa dos seus pais, que ficam extremamente felizes ao vê-la novamente. Porém, ela tinha companhia e muito o que explicar. Depois de contar quase tudo para eles, o Spring e o Hop Pop começam a morar com ela. E eles juntos começam a aprender mais sobre a cultura da Terra. Enquanto isso, lá em Anfíbia, a Marcy estava em estado de recuperação, enquanto o Rei Andreas continua avançando seu plano para logo atacar o planeta Terra. E antes disso, ele manda o robô para eliminar a Anne, só que ela, usando o poder da Gema Azul, consegue derrotá-lo por enquanto. Já Sasha, lá em Anfíbia, acaba se escondendo do Rei Andreas em Wartwood. E depois de um início conturbado com as Huns, ela acaba com a sua sinceridade unindo força com elas, destruindo o robô que ele havia enviado e iniciando um verdadeiro movimento de resistência. E a Anne com os mortais continuaram tendo diversas aventuras na Terra, até que eles estavam obcecados por teorias de multiverso, indo para um museu onde eles encontrariam o vaso que a Leaf deixou na Terra e vendo que ele era de origem anfíbia. Nesse museu eles acabariam conhecendo também a doutora Jen, que era super entusiasta e ajudaria eles a conseguir mais informações. Assim, usando uma luz negra, ela descobre uma mensagem secreta dentro do vaso. O problema aqui é que eles continuavam a ser atacados por aquele robô que o Andreas enviou. Inclusive, os pais da Anne eram extremamente compreensíveis com tudo aquilo, ajudando ela de verdade e destruindo juntos aquele robô. O problema é que tudo aquilo chamou muita atenção do FBI. E um agente conhecido como Senhor X começa a perseguir a Anne e a sua família. Voltando então para a Anfíbia, a Yunnan junto com a Olivia bolam um plano para conseguir resgatar a Marcy e assim ela se juntar à resistência contra o Rei Andreas. Então depois de alguns desafios... Por que a Marcy tava com a perna quebrada?
Ela não tinha só tomado uma facada no peito? Desafios, elas finalmente conseguem encontrar a Marcy e tirar ela daquela câmara de cura. Só que nesse momento, aquela sala onde elas estavam começam a projetar ilusões usando os seus piores medos. Mas elas Sim. acabam descobrindo e destruindo a fonte das alucinações. E tudo para logo em seguida o Rei Andreas aparecer e detê-las novamente. E ele então revela o seu plano de usar a Marcy como hospedeira para a consciência do núcleo. Usando o Ê, capacete, caramba. então ele consegue entrar na mente dela e dominá-la. E essa consciência compartilhada agora se chamava Darcy. Voltando então para a Terra, a Anne e os Planters continuam buscando uma maneira de voltar para a Anfíbia. E aí que a Jen acaba encontrando uma tal de Doutora Franks que talvez pudesse ajudá-los. Eles ficam super animados, mas logo descobrem que ela é tão louca quanto ela aparenta ser e acaba sequestrando os Planters. E a sorte é que a Terry, a ajudante, acaba ajudando eles a escapar, abandona a Doutora Franks e começa a ajudá-los a construir o seu próprio portal. E no meio desse processo, eles acabam sendo perseguidos e pegos pelo FBI. Então eles acabam reunindo seus amigos, bolam Putz, um gay. plano e conseguem escapar por hora. Indo direto para o laboratório onde estava sendo desenvolvido aquele portal, o FBI junto com o Sr. X acaba novamente encurralando eles lá dentro. E nesse momento a Anne acaba liberando o seu poder, o que é suficiente para finalmente conseguir abrir um portal para a Anfíbia. Então, realmente enquanto virou os um outros mobsite. lutam contra o Sr. X, a Anne e os Planters escapam para a Anfíbia, que agora está um completo caos. Quase tudo estava dominado pelo exército do Rei Andreas, a não ser por algumas resistências, e a principal liderada pela própria Sasha. E elas juntas novamente têm a ideia de tentar cabelo solto, né? juntar as forças de todas as raças: Hans, sapos, tritões e até mesmo a rara raça dos Olmos, que finalmente os levam ao são encontro axolotes. da mãe Olmo, que supostamente sabia sobre a profecia, mas ela estava tão velha que ela nem conseguia lembrar. E por fim eles acabam descobrindo que tanto a Sasha quanto a Marcy têm o mesmo poder que a Anne, então elas precisam encontrar uma maneira de despertá-lo. Seguindo então, elas conseguem juntar o exército das três nações, mas o problema aqui é que as rãs, os sapos e os tritões, eles não se dão nada bem. Eles têm rixas, brigas, guerras que perduram há muitos e muitos anos. Então deixar as diferenças de lado não seria uma tarefa fácil. Então depois de muito trabalho, a Anne até acaba liberando seus poderes, eles finalmente chegam em um consenso e bolam um plano de ataque. Logo a menos, hein? tempo, porque o Andreas estava prestes a invadir a Terra. Então, enquanto toda a rebelião ataca o castelo do Andreas para chamar a sua atenção, a Anne, a Sasha, o Grime e os Planters entram escondidos no castelo para procurar a caixa. E depois de lutar contra uma Olivia e o Nan controladas mentalmente, eles finalmente encontram a caixa, porém era tudo uma armadilha da Darcy, legal. que acaba capturando todo mundo. E ela literalmente iria matar a Anne, só que naquele momento ela foi esperta e fez uma chantagem, dizendo que se ela morresse, a caixa também seria danificada. Então ela ficou com o pé atrás e manteve ela viva. De qualquer forma, o Andreas tinha uma grande vantagem, então ele abre o portal para a Terra e começa a sua invasão, lançando todo o seu exército de robôs sapos, de monstros gigantes, que começaram a destruir tudo pela sua frente. Enquanto isso, todo mundo que estava preso lá na nave acaba conseguindo escapar por conta do Frobo, abrindo buraco no chão e caindo lá na Terra. E aí que a gente descobre que os pais da Anne viraram soldados de alto padrão lutando ao lado do Sr. X. Então eles Qual foi todos se a- juntam e começam a bolar um plano de Qual foi o que eles pediram pra eles entrarem entrar dentro do FBI, velho? que a consciência da Marcy está presa dentro de um mundo falso, onde ela não se lembra de nada. Porém, por um erro daquela própria ilusão, ela acaba se dando conta disso. Então, o Rei Aldrich tenta convencê-la de ela ficar naquele mundo, porém ela está disposta a lutar pelas suas amigas. Voltando então para a Terra, eles começam a atacar o exército do Rei Andreas. Porém, entre eles estavam as garças que mataram os filhos do Hop Hop, o que trouxe à tona esse gigantesco trauma para eles. Mas juntos e com a ajuda da Anne, eles conseguem superar isso, performando a sua dança e assim conseguindo domar aquelas aves. E aí o Andreas acaba fazendo uma transmissão chamando a Anne para uma luta 1x1, em que se ela ganhasse, ele pararia a sua invasão na Terra. E claro que vai a parar Anne assim. acaba aceitando, começando uma batalha extremamente épica que estava sendo transmitida para o mundo inteiro. E ela então, mesmo usando o seu poder da pedra, não estava
estava conseguindo superar o Andreas, que estava usando uma armadura super tecnológica e estava extremamente forte. Uma hora ela acaba sendo motivada pelos seus pais e os Planters, e isso faz com que ela quase consiga derrotá-lo. Porém, no momento final, ela... Eu tava pensando no Mob Psycho, só que isso é muito mais no estilo Super Sonic, Super Saiyajin, velho. Acaba perdendo os seus poderes, deixando a Anne extremamente vulnerável. E o Andreas estava prestes a dar o seu último golpe quando o Spring usa a sua última carta. Literalmente. Um dia eles acabaram encontrando em um compartimento secreto na sua casa lá em Wartwood esse pedaço de papel vermelho sem nada. O Spring então acaba guardando ele e naquele momento eles descobrem que aquilo era uma carta da Leaf para o próprio Rei Andreas. Então, depois de fazer com que ele lesse a carta, ele desiste dos seus objetivos, que primeiramente nem era dele mesmo. Usando seu restinho de poder, então a Anne o ataca, o derrotando e descobrindo que ele tinha um corpo robótico. E por isso que ele viveu por tantos e tantos anos. Enquanto tudo isso estava acontecendo, a Sasha e o Grime lutavam contra a Darcy. E no meio dessa batalha, o Grime acaba perdendo seu braço, o que deixa a Sasha extremamente furiosa e luta quase de igual para igual contra a Darcy, mas ela realmente era muito poderosa, derrotando a Sasha. E no momento que ela ia finalizá-la foi quando o Andreas acabou sendo derrotado, e isso chamou a atenção dela, a distraindo por um momento que a Sasha aproveitou e cortou a sua conexão, liberando o corpo da Marcy, que mais uma vez se reuniu com as suas amigas e todas se perdoaram. Nem pro cara fazer uma negócio em filme. Darcy derrotados, elas pegam a caixa, voltam para a anfíbia e anunciam a sua vitória. Isso para logo depois elas verem que a lua estava vindo diretamente para a Terra. Acontece que aquele capacete da Darcy, que é o núcleo, né, acaba escapando e indo diretamente para a lua com o plano de destruir a anfíbia. E nesse momento chega novamente a mãe do Zomo. Eu tava sentindo que eu tava ficando um pouquinho de sono aqui. Aí eu fui dar uma acordada. Ai, meu Deus do céu. Tá, deixa eu relembrar onde é que parou aqui. Pera aí. Toma. Da Darcy, que é o núcleo, né, acaba escapando e indo diretamente para a lua com o plano de destruir a anfíbia. E nesse momento chega novamente a mãe dos Zomos, falando sobre a sua profecia e perguntando se a Anne, a Sasha e a Marcy queriam ser as escolhidas. E claro que elas aceitam. A Valeriana então transfere os poderes das pedras da caixa, as transformando em guerreiras na sua forma mais perfeita. E assim elas vão ao encontro da lua, lutando contra os robôs do núcleo. O Rei Andreas então finalmente supera as influências do seu pai e manda uma frota de robôs para ajudar as meninas. Só que ainda assim o poder delas não era suficiente. Não, é... Primeiramente, Flosene de docinho. Tá muito mais pra Sonic Adventure 2 Battle no batalha final. Acontece que um pouco antes a mãe dos Zomos acaba ensinando um feitiço para a Anne, que com toda certeza seria capaz de destruir a lua. Porém, o custo disso seria a própria vida de quem realizasse o feitiço. A Anne então, sem mais escolha, pede para que suas amigas voltem para a anfíbia e ela começa a realizar o feitiço. O seu corpo absorve um gigantesco poder, ficando toda brilhante, e com ele ela foi capaz de destruir completamente a lua, a transformando em pequenos meteoritos e ela em um estado completamente esgotado. O Spring então resgata ela, leva para a anfíbia e lá ela diz as suas últimas palavras, se transformando então em cinzas. E a sua consciência acaba indo para uma espécie de purgatório, onde ela se encontra com uma entidade que seria o guardião das pedras. Ele que viu tudo que a Anne fez, sabe que ela é digna e propõe que ela o substitua em seu trabalho, se transformando assim na nova guardiã das pedras. Porém, ela diz que ela não está pronta ainda para isso. Ela é apenas uma garota de 13 anos e tem muito o que aprender. E ele acha isso justo, propondo algo ainda melhor. Antes da Anne morrer, ele fez uma cópia do seu corpo, que assim ele poderia levá-la de volta à Terra. Ela viveria toda a sua vida, teria suas experiências e quando ela estivesse pronta,
ela voltaria e substituiria o seu cargo. Voltando então, Entendi. ela vê os seus amigos chorando pela sua perda. E quando eles notam que ela está ali do lado, é uma explosão de alegria. Tá, E todo poxa. mundo se abraça. Então Spring nota que havia algo dentro do bolso da Anne. Alguns pequenos fragmentos dados pelo guardião das pedras. E Ou com seja... eles, elas poderiam voltar para casa. eu pensei que elas ainda tinham poderes. E isso significa que elas nunca mais poderiam voltar à anfíbia. E assim, depois de uma longa e triste despedida, Anne, Sasha e Marcy voltam para a Terra e a caixa acaba sendo destruída. E aí pulamos para o futuro, onde vemos uma anfíbia muito mais unida, todas as raças vivendo em harmonia. A Polly estava toda crescidinha, com cabelo, o Spring estava escrevendo um diário de todas as suas aventuras, e o Hop agora tinha uma plantação de abacates californianos. Nesse dia, o povo de Wartwood se reúne para inaugurar uma estátua em homenagem a Anne, alguém que eles jamais irão esquecer. E indo agora pra Terra, 10 anos tinham se passado. É aniversário da Anne, e a Marcy, que agora mora em outra cidade, vai visitá-la. A Sasha pega no aeroporto e elas vão conversando sobre a vida no carro. A Marcy ainda fizeram um chaveirinho de espada, hein? Comics, e a Sasha em psicóloga infantil. Acabou que cada uma seguiu seu caminho de webcomics, e a Sasha em conversando sobre a vida no carro. A Marcy se tornou uma escritora de webcomics e a Caraca, falida, velho. Sasha em psicóloga infantil. Acabou que cada uma falida, velho. seguiu seu caminho, mas elas manteram a sua grande amizade. Chegando então no aquário da cidade, a gente descobre que a Anne se tornou uma herpetóloga. Caraca, falida, velho. Uma bióloga que se dedica ao estudo dos anfíbios. E lá ela ensina todo esse mundo maravilhoso para as crianças. E ver ela com um sapo rosa igual o Spring é a coisa mais fofa do mundo. Tá, eu pensei que ela tava ensinando as coisas como de acordo com o que ela aprendeu em anfíbia, só que é um pouquinho diferente, né? Quando suas amigas chegam, ela não consegue conter as lágrimas nos olhos, se reunindo para um dia incrível junto com elas, e assim acaba essa maravilhosa série. E na minha opinião, o final digno que essa série merecia muito. E vocês, concordam comigo? Deixem aqui nos comentários. Do mais, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Não se esqueça de deixar o seu like aqui para apoiar o meu trabalho. Também se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Pra mim, fizeram bem. Eles fecharam o final certinho e aparentemente sem brechas pra se criar uma nova série. Se criasse uma nova série, eu acho que ia ser ruim. É bom que tenha feito, por exemplo, igual o Gravity Falls, que soube a hora de parar e parou. Se fizesse mais pra frente, eu acho que não daria tão certo. Que eu postar. Não deixe também de entrar A não ser que fizesse uma série de anfíbia falando sobre ela no futuro, eu não sei. no canal e ver todas as histórias que eu fiz, tem muito vídeo legal. E se tiver alguma ideia de uma história que queira ver aqui no canal, deixe aqui nos comentários. E com isso dito, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau! Tchau, tchau. Enfim, é isso. Achei uma história legal, mas não acho que seria um desenho que eu gostaria de assistir. Então, esse vídeo eu acabei de assistir. Então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do... Ai, meu nariz. Eu esqueci o nome do cara do Conversa Atum. Mas no canal Conversa Atum, que tá aparecendo aqui do lado. E... Falou.